Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente terça-feira para você, 24 de setembro de 2024. Está começando o nosso Momento Saúde. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, produção de Aguinaldo Silva. O médico cardiologista Dr. Jason Juchen é o nosso convidado de hoje. Já está aqui com a gente para a gente falar de saúde. Dr. Jason, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada desde já pela sua presença. Eu que agradeço sempre, Sheila, Aguinaldo, é um prazer estar aqui sempre. Muito obrigada pela vinda. Hoje é dia do mototaxista, né, Aguinaldo Silva? Um abraço a todos os mototaxistas sintonizados com a gente aí no programa Momento Saúde. Dr. Jason, a gente tem visto aí muitas queimadas. Infelizmente, as pessoas ficam adoecidas por conta da fumaça, né, e das consequências das queimadas. E tem pesquisas comprovando o aumento de risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e até redução de expectativa de vida por conta das queimadas. Um tema muito importante, Sheila, para a gente tocar no assunto, porque nesse mês, no último mês, a gente vem vivendo algo muito diferente, que é o acúmulo de muita fumaça no ar. E as pessoas têm uma associação direta com problemas respiratórios, mas o que elas não sabem é que a exposição à fumaça, seja ela de qualquer tipo, mas de partículas finas principalmente, ela pode sim causar problemas até cardíacos. Nós estamos enfrentando muitos pacientes que estão piorando ou desenvolvendo problemas do coração nessa época em especial aqui. Olha aí, muito importante isso. Além de todo o efeito danoso ao meio ambiente, né? Imagina você ir dormir e acordar com a sua casa coberta de fuligem, fumaça para tudo quanto é lado. Além de ser muito desagradável e até um pouco revoltante, saber que a nossa saúde vai sofrer com isso, que a gente vai perder qualidade de vida, a gente vai perder saúde com isso, né? E tem um ponto em especial, é que a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, enfrenta uma particularidade, que não são só as queimadas no meio rural, que às vezes são até espontâneas, mas nós temos queimadas, vamos dizer assim, provocadas na cidade, em alguns terrenos baldios. Então as casas das pessoas estão muito próximas a locais assim. Quantos relatos a gente já ouviu, né, Sheila, que as casas amanhecem, todas cobertas numa fuligem preta, que às vezes até a calçada ela tá de outra cor, de tanto acúmulo que teve. Isso a gente tem que ter um cuidado especial. O que acontece com uma pessoa que inala, que respira muita fumaça? A fumaça pode começar a causar no teu sangue, em todo o teu corpo, uma inflamação. Ele deixa o corpo inflamado. Um dos primeiros órgãos que sente é a via aérea superior, a parte respiratória, o pulmão, mas consequentemente a isso, pode ser levado para o sangue e doenças cardíacas, como infarto e insuficiência cardíaca, pode ser agravadas por isso daí. Então a gente tem que ter um cuidado especial nessa época, principalmente para algumas populações, Sheila. Quais são elas? Idosos sempre são mais suscetíveis, as crianças muito mais, e alguém que já tenha uma condição, por exemplo, alguém que já está tratando um diabetes, alguém que por acaso já é tabagista, ou alguém que tem uma doença cardíaca em tratamento, exposto a uma fumaça dessas, ela pode piorar muito. Então, a pessoa idosa, as crianças são mais afetadas e podem ter aí problemas de saúde agravados. Tem pesquisa também comprovando o aumento de internações das pessoas nesse período. E eu queria perguntar sobre as pessoas que também trabalham aí, onde no seu fazer desenvolver profissional tem fumaça, por exemplo, os churrasqueiros, a turma que trabalha aí nos espetinhos, os bombeiros, brigadistas. Como que fica a saúde desses profissionais também, doutor Giso? É uma atenção grande que a gente precisa ter. Os bombeiros, os brigadistas são pessoas mais preparadas. Eles sabem o que tem que fazer, o que acontece com a profissão em especial que tu comentou ali.
quem faz churrasquinho, quem faz aquele espetinho na rua, que na nossa região é muito frequente. As pessoas estão expostas à fumaça diariamente, uma fumaça tóxica que é a do carvão, e a gente quase não vê nenhuma dessas pessoas usando algum equipamento de proteção. Por exemplo, se a gente vê um bombeiro combatendo um fogo, ele vai estar preparado, com capacete, com máscara. Agora, aquela pessoa que todo dia enfrenta o trabalho dela, que é fazer o churrasquinho, o espetinho, na maioria das vezes ela não está com equipamento de proteção. E ao longo de muito tempo de exposição, Sheila, ela pode desenvolver doenças. Essa fumaça vem se acumulando. Chega um tempo, um momento que o corpo não consegue mais colocar para fora aquilo ali. E ela pode desenvolver doenças. Uma delas é uma doença cardíaca, insuficiência cardíaca. O que é isso? Um aumento do tamanho do coração, em que ele não consegue mais ter a força que tinha, e a pessoa começa a desenvolver cansaço, cansa para fazer tudo, cansa para fazer os pequenos esforços e não percebe que ela está tomando uma dose de veneno diária. Então não é que não possa ter esse trabalho, mas tem trabalhos que eu preciso ter um EPI, um equipamento de proteção individual. E isso não é brincadeira, isso não é à toa que eu preciso ter. Se eu vou lidar com algo que eu posso me queimar, as pessoas sabem que tem que usar luvas, que tem que usar uma proteção. Agora, uma fumaça que eu me exponho diariamente pode ser algo que ali na frente vai comprometer a minha saúde. Então tem que ficar um alerta muito grande para que tipo de trabalho a gente desempenha. Alguém que faz um churrasco eventual, fim de semana, não está tão exposto quanto aquela pessoa que passa horas e horas do dia dela trabalhando na rua com o espetinho, com a fumaça. Olha aí. E ainda tem pesquisas comprovando que, além de desencadear doenças respiratórias, né, essa questão das queimadas e da fumaça tóxica das queimadas, tem a questão da asma, da bronquiolite e problemas cardiovasculares como infarto e derrame. Olha como isso é sério, né? E além de problemas cardíacos e pulmonares, Sheila, vou te dar uma outra novidade. Há relatos de problemas mentais com inalação de produtos tóxicos, como a fumaça. Porque muitas vezes eu não sei o que tem naquela fumaça, eu não sei o que foi queimado. Por exemplo, se muito material plástico for queimado num incêndio, ele pode afetar diretamente o sistema nervoso central, o cérebro. Então as pessoas podem começar a ter até problemas cognitivos. A gente sabe que pessoas expostas a uma fumaça tóxica começam a ter perda de memória. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente nessas queimadas que está acontecendo em terrenos baldios aqui. Fico alerta para a população, não só se proteger daquilo ali, mas também denunciar. Isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente expõe crianças, a gente expõe idosos e isso está acontecendo num nível bem grande. Geralmente a fumaça não dura só um dia, ela demora a sair dali. A fuligem, aquela que fica, ela ainda continua sendo tóxica, então tem que ficar um alerta muito grande, principalmente nesse período que a gente passa aqui. Muito importante. Além da denúncia, né, que o Dr. Jason sugeriu aí que a gente tem que fazer, nosso programa está em Luiz Eduardo Magalhães, em nosso estúdio principal. Aqui a gente tem a Guarda Ambiental, mas tem os outros estados e municípios que a gente acredita que existam órgãos também fiscalizadores e que pode também estar fiscalizando e você fazendo a sua denúncia, porque afinal é uma questão de saúde pública, vamos dizer assim. É algo que alguém faz, provoca de forma isolada, que afeta toda uma população. Então, denunciar esses casos é algo muito importante. Agora, Dr. Jason, para quem está ouvindo a gente aí, está pensando assim, aqui colocam fogo todos os dias, todo dia tem fumaça. O que a gente pode fazer no sentido de proteger a nossa saúde, nosso ambiente, nossas vias respiratórias, para não estar inalando isso todos os dias? Então, uma das medidas que as pessoas já conhecem, que foi usada na época da Covid, é a máscara. A máscara ajuda muito nesse momento para a gente tentar evitar. A pessoa tem que ficar o mais longe possível. Quando tiver um incêndio ou alguma fumaça vindo, é recomendado fechar a casa o mais cedo que possível para isso, mais precoce. E algumas coisas que as pessoas já entendem é a umidificação do ar. Muitas pessoas já estão comprando umidificadores, que é aquela fumacinha com vapor de água que vai ficando na casa. Aquilo ajuda muito. E a gente tem que lembrar que a gente tem algo em casa que piora um pouco, às vezes, a qualidade do ar e resseca ele, que é o ar-condicionado. Quem pode ter um umidificador
Ele tem que tentar ter em todas as peças. Quem não é possível ter isso, há recomendações de se ter algumas vasilhas com água, por exemplo. A pessoa dorme ou está sempre com o ar-condicionado ligado, ter no ambiente algum recipiente com água. Isso umidifica mais o ar e torna ele um pouco mais limpo. Quanto mais seco, principalmente como nós estamos vendo agora, o ar mais poluente ele fica, mais danoso ele fica. Então eu tenho que tentar umidificar esse ar. Quando as chuvas vierem, elas vão limpar mais o ar. Só que nesse momento nós temos que tentar tomar esse cuidado. A máscara, em momentos assim, é vital. A máscara filtra muito daquela poeira, tá? Não é só a questão do contato, como as pessoas sabiam na Covid, mas a máscara filtra. Lembrando que tem que ser uma máscara descartável, que eu use um pouco e não lave ela, não é isso, eu jogue fora. Aquela máscara de algodão, assim, ó, que é descartável, funciona muito mais para fumaça do que uma máscara de pano feita em casa. Quem não tem os umidificadores, tem o truque da toalha. Coloca a toalha molhada, úmida. Isso funciona ou não? Funciona muito. A ideia é umidificar o ar. Quanto mais umidade tiver no ar, menos poluente ele vai ser. Quanto mais seco eu deixar ele, mais fácil de ser inalado, mais leve ele fica, mais fácil ele entra na minha corrente sanguínea, na minha via circulatória. Então, umidificar com toalha, com vasilhas, funciona muito. Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui em Turiaçu, no Maranhão, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Cristópolis, Pontalina, Goiás. Cristópolis é na Bahia. Cachoeira Dourada, Goiás, São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Caldas Novas, Goiás, Balsas, Maranhão, Taço Fragoso, Maranhão, Barreiras, na Bahia, Jiquiriçá, na Bahia, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Campos Lindos, Tocantins, Buerarema, na Bahia, Goiandira, Goiás, Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos no oeste da Bahia, com este programa maravilhoso, especialmente para você. E você pode conversar com a gente, 77-3628-4210 é o WhatsApp. Fale para nós o que você pensa sobre o que estamos conversando no nosso Momento Saúde de hoje. Voltamos já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Estamos de volta com o Momento Saúde nessa terça-feira. Nosso convidado é o Dr. Geison Juchen, médico cardiologista. A gente está falando, ele está explicando aqui para nós, gente, sobre o efeito da fumaça oriunda das queimadas e outras situações na nossa saúde. Você pode conversar com a gente e dizer o que você pensa sobre isso. 77-3628-4210 é o WhatsApp. Você manda mensagem em áudio, em texto também, e nós estamos atentos aqui. Agora, Dr. Geison, quem está sendo afetado por isso no primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, no fim de semana também, já não está se sentindo legal, tem várias doenças e vários sintomas. Tem gente que reclama aí de doenças respiratórias, asma, até a conjuntivite, a bronquiolite, a irritação nos olhos, irritação na garganta, tosse, falta de ar, nariz entupido, alergia, vermelhidão, desordens também, doenças do coração. A partir de quando as pessoas podem dizer, meu Deus, eu tenho que procurar ajuda, não posso ficar aqui mais, né, inalando essa fumaça? Isso, então quando é que tem aquele alerta que a pessoa não pode mais ficar em casa, que ela não pode mais ficar esperando se aquilo vai melhorar ou não? Tem alguns sinais que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, eu posso ficar mal, eu posso ficar ruim de uma inalação de fumaça já no primeiro dia, mas o que eu preciso ficar atento é se ao longo de 2, 3 dias aqueles meus sintomas estão piorando importante. Por exemplo, a pessoa está com limitações dentro de casa já. Ela começa a dizer assim, olha,
Eu não paro de tossir, não tem nenhum momento que eu tô parando de tossir. Eu vou tomar um banho, eu tô ficando cansado. Eu subo uma pequena escada dentro de casa, eu já não aguento mais. Isso é um sinal que aquilo pode ter te afetado de uma forma grave, importante. E aí tanto faz, Sheila, se for uma parte aérea respiratória superior, se foi o pulmão, ou se já desenvolveu uma coisa no coração. Mas a pessoa tem que saber que se a limitação para dentro de casa já está ficando importante, se o cansaço, a falta de ar, ou qualquer sintoma que ela tenha, está piorando em 1, 2, 3 dias, isso é um sinal para procurar um atendimento, porque pode ser que ela precise de algum tratamento urgente para aquilo ali. Um tratamento inalatório também, como oxigênio inalatório, tratamento com bombinhas, ou até fazer alguns exames para saber se não desenvolveu já alguma doença importante por causa da toxicidade, da fumaça que ela inalou. Pode acontecer em 1, 2, 3 dias? Pode sim. Notou que do primeiro para o segundo não está melhorando? Precisa procurar um atendimento. Olha aí, gente, então não dá para ficar esperando, deixando o tempo passar aí. E eu acho que, como você falou pra gente no primeiro bloco, Dr. Geison, uma atenção maior com crianças, com idosos. Por que essa atenção é maior, Sheila? Porque crianças e idosos pioram mais rápido do que a média dos adultos. Por exemplo, um adulto demora alguns dias para apresentar os sintomas. Uma criança, de um dia para outro, ela pode piorar muito. Quem é mãe, quem é pai, sabe que uma criança pode dormir de uma forma e acordar de outra. Então esse é o problema com crianças e idosos. A piora deles pode ser muito rápida, tá? E outra coisa que nós comentamos daquela profissão do churrasqueiro e do quem faz o espetinho, essa pessoa tem uma progressão mais lenta do que nós comentando quem está exposto a uma queimada, por exemplo. Mas fica o lembrete para essas pessoas que, se elas estão sentindo uma dificuldade no seu dia a dia, da mesma forma que eu falei, olha, doutor, estou cansando para coisas que antes eu não cansava, estou tendo uma tosse que antes eu não tinha. Tem pessoas que notam que o peito está chiando, está conversando e notam uma certa rouquidão no peito. Isso já pode ser um sinal que a quantidade de fumaça que entrou ao longo do tempo já está causando problemas. Então não é só uma coisa aguda. Se ao longo do tempo eu estou exposto, como nessa profissão, eu tenho que cuidar como é que eu estou me sentindo para fazer as atividades que antes eu fazia. E a falta de ar? A falta de ar dá uma aflição grande, né? Você imagina você tentando respirar e sem conseguir. Se isso virar uma constante para quem está exposto aí aos efeitos das queimadas, o que deve ser feito? Quando a falta de ar ela é importante, é sinal que algum dos órgãos está comprometido de uma forma já grave. Por exemplo, para o pulmão ou para o coração dar uma falta de ar grave, Sheila, ele não está com uma doença leve, ele já está com uma doença moderada lá dentro. Então, se a pessoa já tem uma dificuldade dessas, é imperativo ela parar de se expor àquilo, como se fosse naquela profissão que nós comentamos ali, ou ela procurar ajuda o mais cedo possível. Há tratamento para a maioria das doenças que causam falta de ar, Sheila. A maioria delas são controladas facilmente no início. É aquilo que a gente sempre diz. Se eu vou esperar alguém que fuma me procurar depois de 30 anos que está fumando, geralmente não tem mais como reverter. Agora, se a pessoa notou no começo, quando ela começou a sentir a falta de ar, quando começou a sentir aquela limitação para fazer algo, geralmente é reversível, geralmente é uma forma rápida e fácil de tratar, com exames ainda baratos, acessíveis a nós. Então fica o lembrete, não dá para deixar passar o sintoma de falta de ar. Se está sentindo falta de ar, é algo já importante te acontecendo, para o que está fazendo e vai consultar para tratar isso o mais cedo possível. E ainda tem gente que se refere a vermelhidão nos olhos, lacrimejamento, quando se expõe aí a essas fumaças. O que fazer, doutor Geison? Primeira coisa é a proteção na hora de expor, tá? A pessoa tem que ter aquele EPI. Se ela sabe que ela trabalha com isso, falando em quem tem que se expor à fumaça ou qualquer outra substância tóxica, ela tem que estar protegida. Mas na maioria das vezes, esses sintomas de pele, Sheila, e de olhos são mais leves, são mais fáceis de tratar. Por exemplo, com colírios simples, colírios de lágrima que tem em qualquer farmácia, é possível melhorar a vermelhidão do olho. Outras coisas que a gente usa bastante em crianças e que funcionam em adultos é a nebulização
apenas com aquele sorinho fisiológico. Pessoas compram em farmácia o nebulizador, ajuda muito a criança nesse momento que está com irritação na garganta, irritação na boca, irritação no nariz toda hora. Umidificar, colocar só o sorinho para como se fosse deixar a via aérea mais lubrificada, ajuda bastante. Os sintomas de pele e de olhos costumam ser mais leves do que os sintomas respiratórios, mas fica o lembrete que para isso o principal é não deixar acontecer. Como é que eu faço isso? É o cuidado na exposição, é o equipamento de proteção. Muito importante. E quem coloca fogo, né? Quem junta ali, faz a limpeza de um lote, vai lá, coloca fogo. Né, quem provoca esse tipo de dano que acaba afetando diversas pessoas, uma população inteira que está ali próximo, né, que possa refletir sobre isso também. Não é uma ação isolada, mas que prejudica várias pessoas, pode tirar a saúde, a qualidade de vida de várias pessoas, né? Questão de consciência. Além da própria pessoa, né, Sheila, está exposto a um risco enorme ali. Essa pessoa que ateou o fogo, que começou o fogo, é a pessoa que mais está exposta àquela fumaça do início, a mais tóxica possível, está o mais próxima possível desse evento, além de ser uma coisa completamente ilegal, arriscada, que está arriscando a vida não só dela, mas de muitas pessoas em volta. É verdade. Dr. Geis, hoje é dia 24, mas está chegando aí um dia importante para vocês, profissionais da cardiologia, e também para nós. É o dia do órgão vital. A gente só tem um e sem ele, nada feito. É o Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro, né? O que faz o nosso coração literalmente bater mais forte? Coração só tem um, como tu falou, né, Sheila? É difícil de trocar, e eu sempre lembro, todas as metas que tu traçou no começo do ano e vai traçar para o ano que vem, dependem desse órgão tá batendo em dia. Fica sempre o lembrete. As principais doenças, as mais comuns ainda são as doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares. Então fica o lembrete para a pessoa se cuidar antes, ter aquela prevenção, não esperar o coração dar sintomas, não esperar estar sentindo alguma coisa para começar a monitorar teu coração. Nós temos visto muitas pessoas começando a ter sofrimento cardíaco com 30, 40 anos. Então procure ter um acompanhamento, porque não tem como fazer nada, Sheila, com o coração deficiente. Uma coisa que a gente não percebe, só vai perceber se perde, é uma saúde cardíaca. Quando a gente não tem uma saúde cardíaca, a gente não consegue fazer mais nada, a gente se limita muito. Então cuide bem desse órgão que é o principal do corpo, principalmente antes dele adoecer. Não deixe ele adoecer. Os exames para cuidar isso são muito simples, são acessíveis para quase todo mundo. As doenças do coração tratadas no início, quase todas elas são muito facilmente controladas. Se eu deixar para depois, pode custar muito mais caro, pode ser muito mais difícil e muito mais trabalhoso. E lembrando para a população, a gente se choca muito mais com as doenças como a Covid, doenças infecciosas, mas as principais doenças do Brasil são, de longe, as doenças do sistema cardiovascular. Então aproveita esse dia, aproveita a data, vê que está o check-up do teu coração e cuida bem dele antes dele dar problema. É verdade, é uma máquina e tanto o coração, é incrível. Você tocou na questão da Covid, algumas pessoas têm relatado que após esse período difícil que nós passamos aí da Covid-19, tem surgido mais casos de pessoas com doenças do coração. Já tem algum estudo comprovando isso? Se o pós-Covid deixou mais pessoas doentes do coração, ou não tem nada ainda, doutor Giso? Tem alguns estudos, sim. Tem algumas pessoas que tiveram aquela Covid da forma grave, que tiveram que ser internadas em hospitais, em UTIs. Alguns estudos mostram que essas pessoas podem ter desenvolvido algumas doenças cardíacas maiores. A maioria das pessoas que teve Covid leve não desenvolve uma doença cardíaca específica, mas muitas pessoas, Sheila, apresentaram aquela Covid lenta. O que é isso? Pessoas que demoram 6 meses, 10 meses e que começam a informar assim, olha, doutor, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes da Covid. Nesses casos, é importante uma investigação, porque pode sim ter sido afetado o coração. Não só pela Covid em si, toda doença infecciosa, ela pode causar isso com o coração. Então, se a pessoa teve uma recuperação lenta depois da Covid, ou se teve uma Covid grave, é importante ter um check-up cardíaco nesse caso.
Muito importante. Dr. Jason, muito obrigada pela sua vinda. A gente gosta muito de recebê-lo aqui. A gente aprende uma série de coisas com você. E a gente te aguarda para um próximo encontro para a gente falar mais de saúde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço sempre. Muito obrigado pelo convite. O nosso convidado de hoje está no Instagram, você pode seguir, mandar direct para ele, @JasonJuchen. Nosso programa também está no Instagram, @Programa Momento Saúde. Eu também estou na rede social, @Sheila Bernardes. E o programa que você acabou de ouvir já está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, você pode conferir. Um grande abraço, a gente se fala amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.